Os dois fundamentos. Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Nessa passagem, após o Senhor Jesus falar das árvores e seus frutos para simbolizar a vida de um cristão, ele continua nos chamando a atenção para o nosso dever. Isso mesmo, meus irmãos, o Senhor Jesus não estava necessariamente falando com o povo fora da igreja. Ele estava falando com o povo que, mesmo o seguindo, não o conheciam. Reescrevo. Estava falando para as pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, não a aceitaram como regra de prática e de fé. Vejamos. Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Pensemos nesse versículo como uma declaração, um aviso. E qual? Aqui não basta seguir ao Senhor, não basta estar presente nos cultos, não basta assumir cargos ou lideranças, não adianta nem mesmo falar do amor de Cristo, se não decidirmos fazer a sua vontade. Ele não nos chama para ser ouvintes ou repetidores de pregação. Eles nos chamam para viver e testemunhar a sua palavra em nossas vidas. E não fazeis o que vos mando. O que será que nosso Senhor tem ordenado a nós que ainda não fizemos? Será que estamos apenas ouvindo, apenas falando, apenas compartilhando as músicas e textos a respeito do Evangelho do nosso Senhor e não temos feito o principal, que é viver a palavra? Ouvir, pregar, compartilhar são sim ações necessárias e, sem dúvidas, de grande importância, mas de nada valerão para nós se não forem refletidas em nossas vidas. Versículos 47 e 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Perceba, irmãos, que temos aqui três ações: ir a Cristo, ouvir as suas palavras e as praticar. São três atitudes necessárias na vida de um servo do Senhor. É certo que para sermos capazes de exercitar tais ações, um preço muito alto terá que ser pago, e este preço se chama conversão. Isto mesmo, amados. Estamos falando de converter nossas ações, nossas vidas, para uma única direção. Em direção a quê? A direção a Cristo. Estamos falando de converter nossos sonhos, nossas aspirações, nossas buscas, nossos modos de ver as coisas, nossas ações e reações às diversas situações da vida. Estamos falando de converter as nossas prioridades para um outro patamar. Será que nós já passamos por essa conversão? Não estou falando de simplesmente de deixar de fazer certas coisas e mudar certos hábitos. Estou falando de reconhecer que aquilo que abandonamos não nos deixam saudades, não nos fazem pensar em voltar ao caminho anterior, não nos chamam mais a atenção ao ponto de nos fazer retroceder. Que todos nós temos passado por essa conversão e que, como fruto deste fazer, estejamos praticando essas três importantíssimas ações: nos dirigir a Cristo, estudar e ouvir a sua palavra e verdadeiramente as praticar. Que Deus nos abençoe. O texto. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa.